Eu sou o professor de Física Baradona. Hoje nós falaremos das escalas termométricas não usuais. As escalas termométricas foram criadas para que a gente possa medir a temperatura dos corpos. Cada corpo tem uma temperatura associada ao seu grau de agitação molecular. Para que a gente possa medir esse grau de agitação, foi desenvolvido o termômetro. O Reaumur, para criar a sua escala, utilizou um termômetro de álcool e utilizou os pontos de congelamento da água e de ebulição da água como as referências para a sua escala, exatamente como a escala Celsius. O Rankine é outra escala e ela possui o zero absoluto. O zero absoluto Rankine equivale ao zero absoluto da escala Kelvin, as partículas em estado de agitação nula, ou seja, as partículas paradas. É um zero teórico também. A escala Rankine, ela está compreendida entre o ponto de congelamento da água, 492 Rankine, e o ponto de ebulição da água, 672 Rankine. Nós podemos transformar das escalas não usuais para as escalas usuais, ou seja, converter a temperatura. Para que a gente faça isso, nós devemos utilizar primeiro os mesmos pontos mínimos e máximos para as escalas. Eu vou usar como exemplo a transformação das escalas Reaumur, Rankine e Celsius, que é a escala mais utilizada no Brasil. Para que a gente faça essa conversão, nós precisamos, primeiro, estabelecer esses segmentos de reta que vão da temperatura desejada ao seu ponto mínimo e da temperatura máxima da escala ao seu ponto mínimo. E fazer uma relação com cada uma das escalas, ficando assim, A dividido por B, C dividido por D e E dividido por F. A partir daí, nós fazemos temperatura Reaumur menos o seu ponto mínimo, seu ponto máximo menos o seu ponto mínimo. A temperatura Rankine menos o seu ponto mínimo, 492 graus Rankine, e a temperatura máxima menos a temperatura mínima da escala Rankine. E, utilizando a escala Celsius, que é a escala mais conhecida, nós fazemos a temperatura Celsius menos o seu mínimo, o máximo da escala menos o mínimo. Resolvendo essa equação e simplificando um pouco, nós temos temperatura Reaumur sobre 80 é igual a temperatura Rankine menos 492 sobre 180 e a temperatura Celsius sobre 100. Se nós simplificarmos de novo o denominador, dividindo por 20, nós temos temperatura Reaumur sobre 4 é igual a temperatura Rankine menos 492 sobre 9, que é igual a temperatura Celsius sobre 5. Para passar de uma escala para outra, nós substituímos a temperatura que nós temos e escolhemos a escala que a gente deseja converter. Por exemplo, se eu quero passar de Reaumur para Celsius, eu esqueço a parte do Rankine, substituo a temperatura aqui no Reaumur e eu, resolvendo a equação, vou achar a temperatura no grau Celsius. É importante salientar que a variação de temperatura na escala Rankine é igual à variação de temperatura na escala Fahrenheit. Ficamos por aqui, até uma próxima aula.